Direto da redação. O Facebook e o Instagram suspendeu a checagem de fatos. Então, se você publicar lá um boato, se você publicar lá uma mentira, em qualquer nível, em qualquer dimensão, o Facebook, que são as empresas da Meta, pertencem a uma única empresa, ao Mark Zuckerberg, aqui no Brasil pelo menos, ele suspendeu no mundo, não vai fazer mais esse serviço de checagem. E quem anunciou isso foi o próprio proprietário, foi o dono da Meta, o Mark Zuckerberg. A reportagem é de Gésio Passos. O executivo do grupo Meta, que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp, o americano Mark Zuckerberg, anunciou o fim da checagem de fatos por suas plataformas. A decisão é mais um aceno da empresa ao novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Zuckerberg contestou a ação de países da União Europeia e da América Latina. Por fim, vamos trabalhar com o presidente Trump para resistir a governos ao redor do mundo que estão perseguindo empresas americanas e pressionando por mais censura. A Europa tem um número cada vez maior de leis institucionalizando a censura e dificultando a inovação. Países da América Latina têm tribunais secretos que podem ordenar que empresas removam conteúdos de forma silenciosa. A única maneira de resistir a essa tendência global é com o apoio do governo dos Estados Unidos. Mark Zuckerberg ainda falou sobre a atuação de jornalistas e agências de checagem assumindo o discurso de uma suposta censura. Ele afirmou que a empresa vai adotar a partir de agora o modelo de notas da comunidade, que são informações incluídas pelos usuários em cima de algum conteúdo. O anúncio preocupa outros países do mundo comprometidos com o combate às fake news e a preservação das democracias. Pelas redes sociais, o diretor de políticas digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, João Brant, alerta que a medida da Meta busca enfrentar a proteção de direitos em ambientes online. Para ele, a priorização de um discurso cívico significa um convite para o ativismo de extrema-direita reforçar a utilização dessas redes como plataformas de sua ação política. Brant ainda afirma que a declaração do controlador do Facebook e do Instagram sinaliza que a empresa não aceita a soberania dos países sobre o funcionamento do ambiente digital. A sociedade civil brasileira também se mostra preocupada com a questão. Bruna Santos, da Coalizão Direitos na Rede, destacou o combate ao discurso de censura contra a moderação de conteúdos. É uma falsa premissa, né, essa ideia de que existe uma liberdade de expressão absoluta, porque a partir do momento onde a gente tem um ambiente digital que existe simplesmente para ter uma disputa de narrativa sem nenhum tipo de controle, os usuários vão ficar cada vez mais perdidos e cada vez mais passíveis, né, de ser influenciados por desinformação, por discurso de ódio. Então, acima de tudo, medidas como a checagem de fatos ou medidas como moderação de conteúdo, ela serve para que a gente tenha um ambiente digital seguro e não para que a gente pense em censura. No Brasil, a preocupação com a circulação de notícias falsas vem movimentando políticos e o judiciário. No Congresso, o projeto que busca regulamentar as mídias sociais, o PL das fake news, continua esperando por votação na Câmara dos Deputados. Já o Supremo Tribunal Federal também se mostra preocupado com a questão. No final do ano passado, a Corte começou a julgar ações contra o Marco Civil da Internet, que tratavam da retirada de conteúdos pelas plataformas. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso e deve ser retomado no começo deste ano. Com colaboração de Lucas Por Deus, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Na verdade, vai virando terra de ninguém Facebook e o Instagram, porque é terra de ninguém, porque nem todo mundo tem compromisso com confiabilidade de notícia, com apuração de notícia em rede social, em grupos de WhatsApp. E as pessoas publicam, difundem assim, as informações mais torpes sobre várias coisas, acusam sem a menor responsabilidade. E isso não pode ser terra de ninguém, você tem que ter um controle. E existe uma tentativa de se estabelecer uma ditadura das big techs, dessas empresas. Elas não querem ter controle, elas querem controlar o conteúdo por meio até de inteligência artificial de todos os seus usuários, mas elas não querem obedecer nenhumas normas. Se você abrir uma página agora na Meta, no Instagram, no YouTube, qualquer plataforma digital,
você vai assinar ali os termos de responsabilidade, um termo ali com várias regras, obedecendo as regras dessas plataformas. Mas elas não querem seguir regra de ninguém, de país nenhum. E são empresas que são multinacionais, são empresas que estão presentes em todo o planeta, no mundo todo. E aqui no Brasil todo mundo sabe o que é rede social, o que é informação e o que é você trabalhar com notícia em rede social no período de eleição, por exemplo. E ontem se completou aqui no Brasil o aniversário do 8 de janeiro, que foi uma tentativa de golpe militar, em que a rede social foi amplamente utilizada para fomentar, para formar a base para aquela tentativa de golpe. Nós vamos aqui agora a um desdobramento desta reportagem, tá no ponto aí? Vamos a um desdobramento, por favor. No novo sistema, as redes sociais vão adotar as chamadas notas de comunidade, em que os próprios usuários fazem correções, um recurso similar ao implementado pelo X de Elon Musk. Com isso, a Meta deixa de ter os parceiros de verificação de fatos, que auxiliam na moderação de postagens, além da equipe interna dedicada a essa função. O anúncio foi feito pelo presidente executivo da empresa, Mark Zuckerberg, que afirmou que os verificadores têm sido muito tendenciosos politicamente e destruíram mais confiança do que criaram, e criticou o que chamou de leis que institucionalizaram a censura na Europa e tribunais secretos de países latino-americanos, que, segundo ele, ordenam a retirada de conteúdos silenciosamente. Zuckerberg afirmou ainda que a empresa vai trabalhar com Donald Trump para pressionar os governos de todo o mundo que visam perseguir empresas americanas, pressionando para implementar mais censura. Após o anúncio, Trump, que assume a presidência dos Estados Unidos no próximo dia 20, disse em um discurso que a Meta percorreu um longo caminho e que achou a medida impressionante. Mas aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal tenta enquadrar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que preside o inquérito das fake news no Supremo, ontem ele mandou um recado para a Meta. Ele, segundo ele, a Corte está conversando sobre a defesa aí essa questão da defesa da democracia, está tentando encontrar um mecanismo aí de controle para não deixar a coisa correr solta. E o Alexandre de Moraes disse que a rede social no Brasil não vai ser terra de ninguém. Vamos aqui acompanhar, não vai ser, aqui está na reportagem da Manuela Castro. Hoje, os ministros e os servidores da Suprema Corte se reuniram à tarde para relembrar os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, mas, sobretudo, para refletir sobre o que aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, lembrou os depoimentos das pessoas que participaram dos atos golpistas, os depoimentos que ainda estão acontecendo na Suprema Corte. E esses depoimentos, segundo ele, levaram à conclusão de que os ataques aos prédios dos três poderes não foram uma ação livre ou espontânea, e sim atos criminosos e orquestrados. Alexandre de Moraes também disse que o sentimento golpista, infelizmente, ainda não acabou no Brasil. Já o ministro Gilmar Mendes defendeu reformas, mudanças na estrutura do governo e dos poderes para impedir que atos golpistas voltem a acontecer. Por exemplo, ele questionou a participação de militares em eleições no governo e também a politização dos quartéis. Depois da roda de conversa, os ministros do Supremo Tribunal Federal receberam artistas que entregaram ao STF obras que foram feitas com destroços do prédio do STF. E aproveitando essas sessões, essas cerimônias no STF, o ministro Alexandre de Moraes mandou um recado para a Meta, a empresa responsável pelo Instagram e pelo Facebook, que anunciou essa semana o fim do programa de verificação de fatos. Vamos ver agora um trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. As redes sociais não são terra sem lei. No Brasil, só continuarão a operar
se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs.